O dióxido de carbono tem diversas e importantes aplicações. No estado gasoso, é utilizado no combate a incêndios, em especial quando envolvem materiais elétricos. No estado sólido, o denominado gelo seco é utilizado na refrigeração de produtos perecíveis, entre outras aplicações. A figura apresenta um esboço do diagrama de fases para o CO2. Com base nas informações fornecidas pelo diagrama de fases, para o CO2 é correto afirmar que, então, lembrando da interpretação do diagrama, que mostra para a gente os estados físicos, as possíveis mudanças de estado físico, dependendo da pressão e da temperatura. Letra A. O CO2 estará no estado líquido para qualquer valor de temperatura sob pressão igual a 67 atm. 67 atm está aqui. E qualquer temperatura que eu pegar nessa região, ele está no estado sólido. Quando eu passar essa fronteira, eu tenho aqui então a mudança do estado sólido para o líquido, eu teria uma fusão e qualquer temperatura que eu pegasse aqui dentro, ele estaria no estado líquido e assim que ele ultrapassasse essa outra fronteira, ele passaria para o estado gasoso. Então, sob essa pressão de 67 atm, ele pode estar no estado sólido, líquido ou no gasoso, tá? Então, ele não está sempre no estado líquido para qualquer valor de temperatura. A letra A está errada. B. O CO2 pode passar diretamente do estado sólido para o gasoso, ou seja, atravessar esta fronteira aqui embaixo, olha, que é quando ele passa direto do sólido para o estado gasoso, quando ele sublima, quando a pressão for menor do que 5,1 atm. E a fronteira sólido-gás só existe abaixo de 5,1 atm. Então acabou, a resposta já é a letra B, essa está certa. Mas vamos ver as outras. C. Haverá equilíbrio entre os estados líquido e gasoso para qualquer valor de pressão quando sob temperatura igual a 25 graus. 25 graus está aqui. E o equilíbrio líquido-gás só existe na pressão de 67 atm. Tá? Então não é para qualquer valor de pressão. É só na pressão de 67 e na temperatura de 25 que existe esse equilíbrio líquido-gás. Então a letra C está errada. D. As curvas representam as condições de temperatura e pressão em que existe uma única fase do CO2. As curvas, que são as linhas que separam os estados, que eu chamei aqui para você de fronteiras, qualquer ponto que eu pego sobre a curva, eu tenho a coexistência de dois estados físicos. Por exemplo, aqui na passagem do líquido para o gás, quando eu pego nessa curva, eu tenho os estados líquido e gasoso ao mesmo tempo. Nessa curva que separa o sólido do líquido, qualquer ponto que eu pegar aqui, ele está em dois estados físicos, tá? Então não é uma única fase. Eu tenho a coexistência de dois estados. E a letra E. Há mais de um conjunto de condições de pressão e temperatura em que coexistem as três fases. E isso está errado, é conceitual. Lembra que o único local onde a gente tem o equilíbrio das três fases é no ponto triplo. É um único ponto, tá? Então eu não tenho mais de um conjunto de condições, tá? Então, só confirmando, resposta letra B.